Se você pudesse olhar para a velhice de uma nova perspectiva, como você se sentiria? Será que a velhice é apenas um período de declínio? Ou há algo mais profundo e belo que Deus quer revelar nesta fase da vida? Se você já se perguntou como viver uma vida bem vivida com Cristo, mesmo na velhice, este vídeo é para você. Vamos descobrir juntos como a sabedoria, a experiência e a fé se entrelaçam para criar uma vida com propósito, sem importar a idade. A sociedade muitas vezes vê a velhice com certo pesar. As rugas, os cabelos brancos e os passos mais lentos podem ser vistos como sinais de que o fim está próximo. Mas a Bíblia nos ensina algo muito diferente. E se a velhice fosse, na verdade, a fase da vida onde você se torna mais frutífero, onde sua fé se torna mais profunda e mais evidente para os outros? Eu sei que conforme os anos passam, muitos enfrentam as limitações físicas e até emocionais que vêm com a idade. O cansaço, a sensação de já ter vivido muito, a perda de amigos, a solidão, tudo isso pode gerar dúvidas sobre qual o propósito da vida à medida que envelhecemos. Mas eu quero que você saiba, Deus não te esqueceu e Ele tem um propósito específico para você, não importa a sua idade. A palavra de Deus nos diz em Isaías 46:4, Eu sou aquele que te criou e te levarei até a tua velhice. Até a caduquice eu sou o mesmo e te carregarei. Isso nos lembra que, mesmo na velhice, Deus continua a ser o mesmo e continua a nos sustentar, carregando-nos até os últimos dias com o mesmo amor, cuidado e propósito. A velhice não é um fim, mas uma transição para uma nova fase de frutificação. Neste vídeo, vamos explorar como você pode viver com propósito em qualquer fase da vida, como sua fé pode crescer e como você pode continuar a frutificar para o reino de Deus, não importa quantos anos você tenha. Para começarmos, é importante entender o que a Bíblia diz sobre o propósito da velhice. Muitos versículos revelam que essa fase da vida não é apenas um período de esperar o fim, mas uma oportunidade para saborear a sabedoria, a experiência e, principalmente, a presença de Deus. E se ao invés de olhar para os anos que se passaram, você focasse nas oportunidades que estão diante de você, o que você gostaria de alcançar com Deus neste novo capítulo da sua vida? Agora que você tem uma ideia de que a velhice pode ser cheia de propósito, vamos olhar mais de perto o que a Bíblia diz sobre como podemos viver uma vida bem vivida com Cristo, não importa a idade, o propósito de Deus na velhice. Envelhecer com Cristo é entender que cada fase da vida tem um propósito. Não se trata apenas de existir, mas de viver de maneira intencional, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, mesmo com o passar dos anos. Muitas vezes vemos a velhice como um período de limitações, mas Deus a vê como uma estação de grande produtividade espiritual. Ele tem um propósito para cada etapa da vida. E ao olharmos para a Bíblia, vemos como a velhice pode ser uma fase rica em sabedoria, fé e serviço ao Senhor. Eu sei que para muitos a velhice pode parecer solitária. Às vezes parece que a vitalidade que antes tínhamos já não existe mais. As dificuldades físicas podem surgir e a mente pode se tornar mais lenta. Mas a boa notícia é que Deus tem uma visão completamente diferente da velhice. Para Ele, cada fase da vida tem valor. Cada dia vivido é uma oportunidade para refletir a sua glória. Em Salmos 9, 2 e 14 vemos que na velhice ainda darão frutos, estarão viçosos e florescentes. Essa é uma promessa poderosa para todos que vivem com fé em Cristo. Mesmo na velhice podemos continuar a frutificar. Deus não tem um prazo de validade para sua obra em nossas vidas. Deus, em sua sabedoria, vê a velhice como uma fase de amadurecimento espiritual. Os desafios físicos e emocionais que surgem com a idade não são obstáculos para Ele, mas oportunidades para nos aprofundarmos mais em sua presença. Ele tem um propósito divino para a sua vida, seja qual for a idade que você tenha. Como Paulo disse em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vemos isso claramente na vida de Moisés. Quando Deus o chamou para liderar o povo de Israel, ele já tinha 80 anos. Moisés já era idoso, e seu corpo estava desgastado pelas dificuldades da vida. Mas ele obedeceu ao chamado de Deus. Em Êxodo 3:10-12, Deus lhe diz, vá, pois, agora, e eu o enviarei ao faraó, para que tire do Egito o meu povo Moisés. Apesar da idade avançada, ainda tinha uma missão dada por Deus, e foi fiel ao chamado. Em sua velhice, Moisés não ficou parado. Ele teve a coragem de responder ao chamado de Deus. E em sua fidelidade, Deus fez grandes coisas. Assim como Moisés, você também tem um propósito, não importa quantos anos tenha. A velhice não é um fim,
mas uma transição para uma nova fase de crescimento espiritual. E Deus quer usar você de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. Então, como você pode viver com propósito na velhice? Comece com um simples passo. Busque mais de Deus. Não importa o quanto você já tenha vivido, sempre há mais para aprender, mais para servir e mais para frutificar. O que você pode fazer hoje para aprofundar sua caminhada com Cristo? Pode ser um simples momento de oração, leitura da palavra ou até mesmo uma ação prática de servir aos outros ao seu redor. Em Provérbios 4:7, a Bíblia nos ensina: a sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Cada experiência de vida traz sabedoria, e essa sabedoria deve ser usada para a glória de Deus. Deus tem um propósito específico para a sua vida, independentemente da sua idade. A velhice não é um tempo de diminuição, mas de expansão no reino de Deus. Cada dia que vivemos é uma oportunidade para frutificar mais. E o melhor de tudo, Deus continua a nos guiar e a nos usar, não importa quantos anos temos. A sabedoria que vem com os anos. Com o tempo, à medida que envelhecemos, adquirimos algo que o tempo jovem não nos pode dar: sabedoria. A sabedoria não vem automaticamente com a idade, mas com a experiência e a caminhada constante com Deus. A Bíblia nos fala sobre a importância da sabedoria, especialmente na velhice. Ela nos ensina que a verdadeira sabedoria é encontrada em Deus, e que os anos vividos ao lado dele nos tornam mais aptos a entender seu propósito e a guiá-los ao longo de toda a nossa vida. Eu sei que, conforme envelhecemos, começamos a perceber que as coisas que realmente importam são aquelas que se relacionam com Deus e com o outro. A sabedoria não é apenas sobre o conhecimento adquirido ao longo dos anos, mas sobre como usar esse conhecimento para o bem, para o reino de Deus e para aqueles que nos cercam. Deus nos chama a ser luz em todas as fases da vida, e é através da sabedoria que Ele nos concede que podemos brilhar ainda mais. Em Provérbios 16:31 encontramos: a grisalha é a coroa de honra, que se alcança pelo caminho da justiça. A Bíblia associa sabedoria com honra. E a velhice, quando vivida de maneira justa e fiel a Deus, é uma coroa que brilha mais intensamente, mostrando aos outros como viver com propósito e integridade. Há algo profundamente espiritual sobre a sabedoria adquirida ao longo da vida. Sabedoria é aprender com os erros, mas também é aprender a perdoar. É compreender que o tempo é um presente e, mais importante, saber usá-lo para a glória de Deus. O que você aprendeu ao longo dos anos que poderia ensinar aos outros? Como você pode compartilhar sua sabedoria com a próxima geração? Vemos isso claramente na vida de Salomão, que pediu a Deus sabedoria em vez de riquezas ou poder. Em 1 Reis 3:9-12, Deus concede a Salomão um coração sábio e entendido, como nenhum outro antes dele. Salomão usou essa sabedoria para governar com justiça, e seus ensinamentos são uma fonte rica de sabedoria para nós até hoje. Você tem algo único que pode compartilhar com os outros, especialmente com aqueles mais jovens. Seja em uma conversa simples ou em momentos de discipulado, sua sabedoria pode fazer toda a diferença. Pense sobre isso. Qual é a maior lição que você aprendeu até agora e como ela pode ser aplicada em sua vida e na vida dos outros? Talvez você precise ensinar a alguém sobre perseverança, fé ou mesmo o valor do silêncio e da espera em Deus. Em Tiago 1:5, somos desafiados: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mesmo com todos os anos de experiência, ainda podemos buscar a sabedoria de Deus para cada novo dia. Sabedoria não é apenas sobre o que sabemos, mas sobre como aplicamos o que sabemos para ajudar os outros. E honrar a Deus, cada um de nós é uma fonte de sabedoria para aqueles ao nosso redor. E Deus nos capacita para continuar a ensinar e a guiar, independentemente da nossa idade. A velhice como tempo de serviço ao próximo. Envelhecer não é apenas sobre receber, mas também sobre dar. Muitos dunas. À medida que envelhecemos, sentimos que o tempo de servir aos outros já passou. Mas a verdade é que mesmo na velhice, Deus nos chama para continuar sendo uma bênção para aqueles ao nosso redor. A velhice pode ser um tempo de grande serviço, de impacto e de transformação, especialmente quando colocamos nossa vida a serviço do reino de Deus. Eu sei que para muitos o corpo se cansa mais rápido, a energia diminui e talvez
você sinta que já fez o suficiente, mas a Bíblia nos ensina que nunca devemos parar de servir. Não importa a nossa idade. A verdadeira beleza da velhice está em como podemos continuar a impactar o mundo ao nosso redor, com palavras de sabedoria, ações de bondade e gestos de fé. Em Tito 2:2-3, encontramos um chamado claro para os mais velhos. Os anciãos sejam sóbrios, dignos, prudentes, saudáveis na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, da mesma forma, sejam reverentes no seu modo de viver, não caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas mestres do bem. Deus nos chama, independentemente da idade, a sermos mestres do bem e a impactar a vida dos outros. Não importa a nossa idade, sempre podemos ensinar os mais jovens e ajudar aqueles ao nosso redor. A Bíblia nos mostra que a velhice é um tempo de grande serviço ao próximo. Mesmo nas limitações físicas que surgem com a idade, há muito a ser feito no reino de Deus. Você pode orar, ensinar, aconselhar, servir e ser um exemplo de fé. O simples ato de ser uma pessoa sábia e amorosa já é um grande serviço para o próximo. Vemos um belo exemplo disso na vida de Ana, a profetisa, mencionada em Lucas 2:36-38. Ana era uma mulher idosa, viúva, que passava seus dias no templo, adorando e orando. Mesmo na velhice, ela foi usada por Deus para anunciar a vinda de Cristo. A velhice não a impediu de ser uma testemunha fiel e de servir a Deus com sua vida. Você pode começar agora a pensar em como pode servir. Talvez seja visitando alguém que está sozinho, compartilhando sua sabedoria com os mais jovens ou simplesmente sendo um exemplo de fé para aqueles ao seu redor. O serviço ao próximo não exige energia física, mas uma disposição do coração. O que você pode fazer para ser uma bênção para alguém hoje? Em Mateus 5:16, Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Sua luz, mesmo na velhice, pode brilhar intensamente e impactar a vida das pessoas ao seu redor. Não importa a idade, o serviço a Deus e ao próximo é um chamado que nunca termina. Deus ainda tem um plano para a sua vida, e ele pode ser vivido intensamente, impactando o mundo com a sua fé, sabedoria e ações de amor. Envelhecer com Cristo é continuar servindo com alegria, paciência e dedicação. Renovação diária e propósito na velhice. A velhice, em muitos aspectos, é um convite à renovação diária. À medida que avançamos em idade, podemos ser tentados a acreditar que já vivemos tudo o que havia para ser vivido. Mas na verdade a Bíblia nos ensina que a renovação nunca deve parar. Deus quer renovar nossas forças, nossa mente e nosso coração todos os dias, independentemente da fase da vida em que estamos. É natural que o corpo envelheça, mas nossa alma pode se renovar constantemente. Em 2 Coríntios 4:16 lemos: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desmoronar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse versículo é um lembrete de que a verdadeira renovação vem de dentro. Deus nunca nos abandona, e Ele continua a nos renovar em nosso espírito, trazendo novas forças para enfrentar os desafios de cada dia. Em Isaías 4:0-31, Deus promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus quer que cada dia, mesmo na velhice, seja um dia de renovação, não importa o quão desafiador seja. Quando você se sente cansado, é fácil pensar que a vida acabou ou que a velhice trouxe um fim aos seus sonhos. Mas Deus, em sua misericórdia, não vê a velhice como um fim. Ele vê isso como uma oportunidade de continuar renovando nossa esperança, nossa fé e nossa paixão pelo reino de Deus a cada dia. Podemos ser renovados na esperança de que Ele ainda tem planos maravilhosos para nós. Vemos isso na vida de Caleb, um homem que, aos 85 anos, não apenas continuou ativo, mas também se manteve firme em sua fé e desejo de conquistar a terra prometida. Em Josué 14:10-12, Caleb diz: agora, pois, me deu este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois tu ouvistes naquele dia como os anaquins estavam ali, e grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo, e os lançarei fora, como o Senhor disse. Mesmo aos 85 anos, Caleb estava pronto para tomar posse das promessas de Deus. Como você pode viver esse tipo de renovação? Comece a buscar a Deus de maneira diária. Saia em Morocco,
meditação na palavra ou até mesmo em ações de serviço. A cada manhã, Deus tem uma nova oportunidade de renovar seu espírito. Não importa quantos anos você tem, o chamado para crescer em fé e servir ao Senhor nunca acaba. O que você pode fazer hoje para buscar a renovação que Deus tem para você? Em Lamentações 3:23, a Bíblia nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Isso é uma promessa. A cada novo dia, Deus renova suas misericórdias em nossas vidas. A renovação diária é um lembrete de que, com Deus, não há fim para a nossa jornada de fé. Mesmo na velhice, podemos continuar crescendo, aprendendo e servindo. A cada dia, Deus nos dá forças renovadas, esperança renovada e propósitos renovados. A velhice não é um fardo, mas uma oportunidade de ver a renovação de Deus em ação. Viver com propósito e alegria, não importa a idade. À medida que envelhecemos, a verdadeira pergunta não é sobre o que perdemos, mas sobre o que ainda podemos alcançar. Viver com propósito e alegria não depende da nossa idade, mas da nossa disposição de seguir os planos que Deus tem para nós, independentemente da fase da vida em que estamos. A velhice pode ser um tempo de grande realização, se vivermos com um propósito claro e focado naquilo que realmente importa. Você já parou para pensar qual é o seu propósito neste momento da vida? A maioria de nós está acostumada a ver a juventude como a fase de maior produtividade, mas a velhice também tem seu papel fundamental no reino de Deus. Viver com propósito na velhice não é sobre tentar se provar para o mundo, mas sobre servir a Deus com gratidão por tudo que Ele fez até agora. Em Filipenses 1:6, a Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não desiste de nós e Ele ainda está trabalhando em nós, não importa a nossa idade. O propósito de Deus para a nossa vida nunca acaba enquanto estivermos vivos. O propósito de viver com alegria. A velhice pode ser um tempo de grandes vitórias espirituais. Quando aprendemos a viver com um coração grato mesmo nas adversidades, em Salmos 7:1-18, vemos a oração do salmista: até a minha velhice e os cabelos brancos, ó Deus, não me desampares, até que eu anuncie a tua força à próxima geração e o teu poder a todos os que hão de vir. Mesmo na velhice, a nossa alegria vem de saber que temos um propósito eterno: glorificar a Deus e passar adiante o seu amor e sabedoria. José é um exemplo brilhante de viver com propósito, não importa a idade. Ele passou por anos de desafios, prisão e separação de sua família, mas nunca perdeu a visão do plano de Deus para a sua vida. Quando finalmente se reencontrou com seus irmãos, ele declarou em Gênesis 5:0-20: vós na verdade tentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para preservar muita gente em vida. José entendeu que, não importa a fase da vida, Deus tem um propósito para cada momento. Como você pode viver com propósito, não importa a sua idade? Talvez seja compartilhando sua história de fé com os mais jovens, servindo em sua igreja, ou simplesmente sendo uma presença de paz e sabedoria onde quer que você esteja. Lembre-se, viver com propósito é uma escolha diária. Deus ainda tem muito para fazer em você e através de você. Em 2 Coríntios 5:15, a Bíblia nos ensina: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver com propósito é viver para Cristo, e isso nos traz verdadeira alegria. Viver com propósito na velhice não significa correr atrás de algo que já passou, mas aproveitar cada dia para viver plenamente com Cristo, servindo aos outros, compartilhando sabedoria e proclamando o amor de Deus. Lembre-se, a verdadeira alegria vem quando vivemos para o Senhor, independentemente da nossa idade.